Olá, eu tô aqui para falar do EFFORT Trial. O EFFORT Trial é um estudo multicêntrico, randomizado, com 85 UTIs, mais de 16 países, onde eles avaliaram mais de 1.200 pacientes, com critérios de inclusão relacionados à desnutrição ou à sarcopenia, e quiseram avaliar as duas ofertas proteicas muito diferentes, 1.2 e 2.2, faziam diferença em desfechos maiores, como por exemplo mortalidade em 60 dias e tempo até a alta desse paciente vivo. E o grande achado, né, do EFFORT Trial foi que isso não fez diferença. Mas agora a gente vai ter que tentar entender o que essa mensagem traz pra gente. Será que então não adianta nada? Eu não posso dar proteína alta pra ninguém? Isso não faz diferença? Ou não? Será que tem um grupo que faz diferença para bem e outro grupo que faz diferença para mal? É isso que a gente vai discutir aqui agora. O que a gente tem que pensar é que a população estudada no EFFORT Trial era uma população eminentemente clínica, então mais de 80% dos pacientes estavam na UTI por um diagnóstico clínico, e mais do que isso, eram pacientes extremamente graves, SOFA médio de 9, APACHE 2 médio de 21, ou seja, pacientes realmente graves, que receberam essa oferta alta de proteína desde o início, desde o momento que foi incluído no estudo. Mas embora, em termos de mortalidade ou de tempo de internação, isso não tenha dado diferença, como a gente vê aqui nesse gráfico, que os dois grupos foram iguais, quando eles fizeram uma análise de subgrupo, aquele grupo de pacientes mais graves, que tinham mais disfunção orgânica, ou seja, um SOFA maior ou igual a 9, e aqueles pacientes que na admissão já tinham disfunção renal aguda e receberam a carga proteica mais alta, tiveram um desfecho pior. Ou seja, o que essa mensagem diz pra gente? Que provavelmente aquele paciente mais grave, que tá ainda na fase aguda, eu não posso começar dando uma proteína alta. E aí vem no que a gente já vem falando aí há algum tempo, que a gente tem que respeitar a fase aguda da doença grave. E talvez não só para caloria, mas também para proteína. Aquele momento que o paciente ainda não está completamente compensado, que ele ainda tem múltiplas disfunções, não seja o momento da gente dar uma oferta agressiva nem de caloria e nem de proteína. E mais do que isso, uma pergunta que o EFFORT deixa pra gente é se isso faria alguma diferença do ponto de vista funcional, porque isso é uma limitação do estudo. Eles não avaliaram a parte funcional, a funcionalidade desses pacientes. Então, duas críticas: faltou funcional, e eles começaram a proteína numa fase muito aguda para aqueles pacientes que eram graves demais desde o primeiro dia. E qual mensagem fica disso tudo? Primeira grande mensagem: como eram eminentemente pacientes clínicos, será que isso vale para um doente cirúrgico, por um doente politraumatizado, um grande queimado? Talvez não. Talvez a gente precise de novos estudos comparando doses diferentes de proteína para esses subtipos específicos, porque talvez para esses pacientes isso faça diferença. E outra coisa que fica, eu acho que a grande mensagem é: quase tão importante ou tão importante quanto a carga proteica que eu vou ofertar para o meu paciente é o momento que eu vou ofertar essa carga proteica. Então talvez eu tenha que esperar esse paciente estar em condições clínicas, hemodinâmicas, para receber essa oferta proteica alta. E claro que levanta a dúvida, né? Se eu não posso fazer isso na fase aguda, como então eu devo conduzir a terapia nutricional na fase aguda da doença crítica? E mais, como identificar um momento que esse paciente sai da fase aguda e passa para uma fase de recuperação, onde aí sim eu tenho que ser mais agressiva em termos de caloria e de proteína para esse paciente. A gente vê que esses grandes estudos, eles levantam muitas vezes muitas dúvidas que vão precisar de novos estudos para serem respondidas, mas a ciência é isso, e eu espero que vocês tenham aproveitado aí a explicação do EFFORT Trial.